Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não sei porquê, ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me na escuridão. Sim, um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de hei de compreender. E oxalá que esse dia não tenha passado. Um dia ele esclarecerá. E oxalá que todos meus ouvintes não deixem esse dia passar por alto. O esclarecimento, a verdade que liberta, passar por alto
sem ser percebida, como aconteceu no nascimento de Jesus, como aconteceu em todas as eras da Igreja e em todos os tempos que Deus se manifestou. Estas coisas foram escondidas aos sábios entendidos. Elas passaram diante deles, e eles, tendo olhos, não viram, tendo ouvidos, não ouviram, não puderam ser esclarecidos, não puderam ver. Ouvintes, isto aconteceu nas eras da Igreja. O esclarecimento sobre a salvação pela graça veio através de Lutero, depois da Era Negra. E esse esclarecimento passou por todos eles, por homens entendidos, teólogos profundos, doutores na religião, e eles não perceberam que a salvação era de graça. Quando isso não dava mais substância, então eles passaram a perceber. Eles sempre percebem Deus depois que Deus passa. Sempre dão glórias a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus vai fazer. Mas nunca dão glória pelo que Deus está fazendo. Porque quando Deus está fazendo, é através das coisas humildes e que necessita de revelação para receber o esclarecimento, para compreender o que é que está acontecendo. Nós temos nas Escrituras que os doutores da lei não sabiam o que estava acontecendo, mas o ladrão, crucificado do lado direito de Cristo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, o que foi que aquele homem viu? O que foi que aquele homem contemplou naquele corpo moribundo, cujos ossos podiam ser contados? Ele viu um rei. Perguntamos a Caifás: Doutor Caifás, sumo pontífice, sumo sacerdote, você viu em Jesus o rei? Ele responde: não, eu vi foi um Belzebu. Que tristeza! Que coisa mais horrível é não poder enxergar pensando que tem visto. Eles pensam que enxergam e, no entanto, são cegos, disse Jesus em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, se referindo justamente à era em que estamos vivendo. Mas Deus tem nos amado de tal maneira que tem nos enviado a cada tempo próprio o esclarecimento das Escrituras. A revelação tem vindo através do meio, notemos isto, do meio que Deus usa, porque o homem sempre se embarga com o meio que Deus usa, o veículo, o instrumento de Deus. Portanto, ouvintes, cabe aqui uma advertência nesse instante. Não olhem para o meio, o veículo, mas olhem com os olhos de Deus para verem o que é que está ali dentro, para ver o que é que está sendo enviado, porque somente daí partirá a salvação. Aquele ladrão moribundo
teve a revelação do que estava ali na cruz ao seu lado. Era a morte, não resta dúvida. Para 3 homens, olhando pelos olhos naturais, nenhum tinha diferença do outro. Ambos frágeis, ambos derrotados, ambos crucificados, ambos estavam sangrando, ambos estavam indefesos, e a morte estava sobre todos os 3. Mas notemos o seguinte, porque isto é a mensagem que nós precisamos nesse instante. Porquanto estamos todos sob as mesmas circunstâncias, sob as mesmas dificuldades, sob as mesmas lutas e até mesmo paixões e tentações. Mas há uma diferença. Há uma diferença. E a minha luta é por esta diferença. A sua luta deve ser justamente por esta diferença. Os homens olham e veem todas as religiões iguais. Todas são boas, como de fato são. Não podem ver, distinguirem de maneira alguma, a menos que tenham a revelação de Deus, onde está a verdade. Mas o ladrão da direita nos deixa esta mensagem nesse instante. Ele percebeu que a morte estava rondando e que ele merecia aquilo. Mas aquele que estava no meio não merecia. Os seus feitos eram completamente diferentes. Diz a história que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos e gritando: o que fez ele? O que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, o que fez ele para vocês crucificarem-me? Suas mãos serviram somente para levantar os caídos, para ressuscitar os mortos. Ele só fez o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Ele foi ungido para isto. Ele não fez nenhum comércio da cura que ele fez, das curas que ele realizou. Ele não construiu grandes coisas. Ele não fez nada. Ele não se envolveu, não se comprometeu com política nem com outras coisas. O que fez ele? Alguém diz, não sei porquê, mas aqui está a resposta. O porquê é o amor de Deus. O porquê é a misericórdia de Deus estendida a nós quando a morte está rondando. Vale a pena sempre lembrarmos de Raabe, a meretriz. A morte estava rondando, o juízo estava rondando, e as fortalezas de sua cidade, de sua Jericó, não valeriam nada diante do juízo de Deus. Pelo contrário, contribuiria com a morte daqueles que nelas confiaram. O progresso humano, as grandes descobertas, as bombas e todos os meios que o homem tem usado contribuirá com a sua própria destruição. Está contribuindo com a sua própria destruição para cumprir-se o que a Bíblia diz: o ímpio por si se destrói. Oh, meus ouvintes, este é o instante em que Deus nos convoca de uma maneira profunda,
Deus nos convoca com clamor, com angústia, através de seus verdadeiros mensageiros, a fazermos um inventário da nossa vida e sabermos agora, nesse instante, neste presente momento, por que Ele tomou a cruz, por que Ele foi crucificado, por que que a sua vida se esvaiu ali de uma maneira tão horrenda, tão peregrina, tão solitário a ponto de clamar: Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, meus amados, o ladrão gritou numa hora certa, exclamou no momento exato: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ele viu ali, um rei. O que tens visto você na mensagem que você tem ouvido? Responda isto no seu coração diante de Deus. O juízo está rondando a terra, rondando os lares, e sem dúvida alguma, nenhum meio humano, nenhum meio religioso, nenhum meio científico impedirá que o juízo caia sobre a terra. Mas o salmista, com segurança, diz: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabem nesse instante quem está nos dando uma receita de segurança? Um ladrão perdido, crucificado, derrotado, banido da sociedade e da religião. Mas, no entanto, recebendo a resposta segura de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que se abriga sob o sinal de Deus não se deixa ser iludido pelas chamadinhas, pelos convites que estão do lado de fora. O profeta desta era, na mensagem O Sinal, diz que aquelas mulheres israelitas que estavam debaixo do sinal, quando o juízo cairia iminentemente sobre aquele povo, sobre aquela terra, sobre o Egito, ele disse assim, que muitas mulheres naquela noite lá no Egito não sabiam o que havia de acontecer, e por isso estavam convidando as demais: olha, venha para o nosso encontro feminino, nós vamos tratar sobre o nosso domínio. O que nós já temos de domínio não nos satisfaz. Nós não temos conhecimento de que já estamos dominando demais, e por nossa causa o juízo está vindo sobre a terra. Vamos para os clubes, vamos para as nossas festas sociais, vamos para os nossos coquetéis, vamos para os nossos cultos de ações de graças, cultos caimitas de ações de graças. Mas a mulher israelita, a mulher sábia que edifica sua casa, a mulher revelada, dizia: não, eu estou sob o sangue, estou sob o sinal, meu amor é para com o meu feitor, a morte anda pela terra esta noite, a morte está rondando, a morte está matando, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir.
Mas, porém, Ele, Jesus, veio, Ele tomou a cruz para que eu tivesse vida abundante. Voltando a Raabe não tinha nenhum prazer naqueles dias, depois do seu pacto de misericórdia alcançado através dos mensageiros de Israel. Ela não tinha outro assunto lá fora. Ela tinha de ficar sob o pacto. A igreja não tem assunto lá fora. A noiva não tem assunto lá fora com outros moços. Ela está terminantemente comprometida com o noivo, com Cristo, e o seu assunto é com Cristo. E ela não pode sair de debaixo do sinal para salvar a quem quer que seja. Ela não pode predestinar a outros. Meus irmãos pastores, que estão empenhados muito em evangelismo, lembre-se que o evangelismo da noiva é o sinal, diz o profeta. O sinal está acima de tudo. Não saiamos debaixo do sinal, da ordem da igreja, para nos envolvermos tanto com aqueles que estão perecendo. Não parem o evangelismo, continuem, mas lembre que evangelismo é sinal, evangelismo é a pregação do sinal, é a vida vivida, é o que provoca sede em eleitos, é a vida vivida. E aquelas mulheres não saíam de debaixo do sinal. Elas estavam tão presas no sinal quanto o ladrão estava preso na cruz. Ele não podia sair dali. Ele estava crucificado. Eu não posso sair desta mensagem. Eu estou crucificado com ela. Estou comprometido com ela. Cada vez que eu prego uma mensagem, eu me comprometo mais com Deus e com ela, com o que eu prego. Mas é o tal negócio, você não pode sair porque você está comprometido com o seu credo, com o seu dogma, não é? Com sua denominação. Não esteja crucificado como da esquerda, ele também não podia sair de lá. Esteja crucificado com Cristo, mas como Paulo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E esse foi o porquê ele tomou a cruz. Prenderam Cristo e ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, que tomou a cruz, o Senhor sobre si. Ouvintes, só nos resta agora vos dar a melhor coisa de coração que nós podemos vos dar. É isto: Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem minha alma esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meu
seu sangue põe-me limpo, e para a pátria vou. Filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida seca, quando não sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei. Outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7º versículo. Ouvintes, nós temos aqui um conteúdo nestas escrituras que é de suma importância para o nosso arrebatamento. Não pensem vocês que o arrebatamento virá assim de uma maneira coletiva e levará pessoas de todos os credos e dogmas, cada um vivendo sob uma doutrina diferente a do outro. Não. O corpo não pode ter 2, 3 cabeças, nem 10. Se tem uma só cabeça, então esse corpo tem o mesmo parecer. Esse corpo não tem controvérsias. Esse corpo pensa igual. Tem o mesmo parecer, porque tem a mesma mente. Agora Deus diz que enviaria o seu anjo para revelar os mistérios do Apocalipse, de todas as Escrituras. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 5 o cordeiro sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos, que são 7 mensageiros de Deus enviados a toda a terra, respectivamente falando, um em cada era da igreja.
Não, nunca houve e nem haverá 2 mensageiros especiais para uma era só, mas somente um mensageiro para cada era. Isto se referindo à igreja gentílica, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja noiva. Então, nós devemos conhecer de fato quais são estes mensageiros. Eles são em ordem. São Paulo para a primeira era, logo em seguida temos Irineu para a segunda era, Martim para a terceira era, Columba para a quarta era, Martinho Lutero para a quinta era, Wesley para a sexta era, e agora na sétima era, Elias. O espírito de Elias viria num mensageiro. As literaturas que nós oferecemos para os nossos ouvintes se tratam justamente disto, de apresentarem a mensagem deste Elias, deste mensageiro da última era. Pela sua mensagem, o verdadeiro cristão fica sabendo que ele de fato vem no espírito de Elias, é de fato um anjo mensageiro. Um anjo quer dizer um mensageiro. Agora, pode ser um anjo angelical, um ser angelical, ou então um homem terreno. Quanto ao anjo de Apocalipse, capítulo 10, este mensageiro revelador do Apocalipse, o sétimo anjo, Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, e vi outro anjo forte. Esse outro anjo não é um oitavo anjo, mas sim é o próprio Cristo. Na mensagem O Intervalo, parágrafo 18, o profeta pergunta: recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este anjo é o mesmo. Ele está se referindo ao anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1. A pergunta que ele faz é esta: recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Vocês leiam o capítulo 1 de Apocalipse e verás quem está ali. Jesus Cristo em sua sétupla glória. Então o profeta está dizendo, porque a Bíblia diz assim, que o anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1, é o próprio Cristo. É o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 1. Agora você deve sempre guardar que um anjo é um mensageiro, ainda sendo um ser angelical ou então um homem. No caso dos 7 anjos, são mensageiros terrenos. Mas deste anjo de Apocalipse capítulo 10, o profeta ainda diz na mensagem: senhores, é este o tempo, parágrafo 311. Ele diz: o sétimo anjo termina a coisa completa. Isto quer dizer que não virá outro para a igreja gentílica. Este anjo não vem da terra, se referindo ao de Apocalipse 10, versículo 1, o anjo que tem o arco-íris sobre sua cabeça. O profeta está dizendo: este anjo não vem da terra, ele não é um homem da terra, como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém, este anjo traz o próximo anúncio. Jesus é o mensageiro dos mensageiros. Quanto a colocar os pés, um pé sobre a terra e outra sobre o mar, devemos lembrar da linguagem escriturística, que o profeta tem a devida interpretação para ela, segundo o Espírito Santo. Se lembra que está escrito: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés? Você tem visto os pés de Deus aqui na terra? Você tem visto os pés do Senhor aqui na terra? Você porventura tem visto o corpo do Senhor aqui na terra? Você poderia ver algum dia o arcanjo que vai falar. É a mesma voz que trouxe a Lázaro do sepulcro de volta. Você poderia ver esse arcanjo algum dia?
porque é sob a voz do arcanjo que os mortos ressuscitarão. A coisa parece ser confusa, mas não é. Ela é simplesmente clara e evidente mesmo para aqueles que têm a semente de Deus. Esse sétimo anjo tem trazido a sua mensagem, completando, revelando todos os mistérios, inclusive dos 7 trovões, ficando apenas um segredo dentro do mistério tríplice, que é o dia e a hora. É aquilo que Jesus disse, que ninguém sabe, nem os anjos. Este é o dia e a hora. Mateus 24, 36. Por isso devemos estar preparados hoje. Devemos estar com as nossas mãos limpas, com as nossas consciências puras, com os nossos sentidos totalmente dirigidos pela fé na palavra do Senhor. E andando a cada passo como verdadeiros cristãos. Esse Elias diz na mensagem à Laodiceia, ele diz: porém eu nego, sob a evidência infalível da palavra de Deus, que haja mais de um profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, e que terá o ministério de converter os corações dos filhos aos pais. Se o irmão Branham, o Elias, tem nos advertido sobre isto, poderíamos nós, em tempo algum, aceitarmos um outro mensageiro dentro desta dispensação? Não, absolutamente não. Por isso nós devemos estar servindo, obedecendo a cada passo. A ceia, precedida pelo batismo, é lógico. Primeiro, o batismo, logo a ceia do Senhor e o lava-pés. São ordens gerais do Senhor. São 3 ordenanças, e diz o irmão Branham, na mensagem Eu Acuso Esta Geração, parágrafo 125, que estas ordens gerais de Deus permanecem até o fim. Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu estou lendo numa tradução de 1974, tradução de João Ferreira de Almeida, 1974, da Imprensa Bíblica Brasileira. Tem uma Bíblia antiga aqui em meu poder, de 1924, que diz: até que ele venha. Essa aqui manifestou qual é esse sujeito, porque nesta revisão moderna, o sujeito ficou oculto. O sujeito, digo, ele ficou oculto, até que venha. Mas nessa edição de 1924 está escrito: até que ele venha. Também temos uma revisão, no melhor do hebraico e grego, também revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira, de 1972, que diz: até que ele venha. Até que ele venha quem? Jesus Cristo. Até que este anjo que tem o arco celeste venha. Ele vem coberto de uma nuvem. E quem vem na nuvem para encontrar a sua noiva? É Jesus Cristo. É o noivo. O que o Espírito está nos advertindo nesse instante é que nós devemos estar preparados, porque esse anjo já disse que não haverá demora. Os 7 trovões saíram de sua boca, saíram daquele anjo de Apocalipse 10, versículo 1. Não saíram de um homem terreno, saíram da boca de Jesus Cristo. João ia escrever, mas não lhe foi permitido escrever, porque ficou então entregue, incumbido ao anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelar aquele segredo. Quanto à ceia do Senhor, a estas ordenanças,
que nos mantém dentro da ordem da igreja, obedecendo aos nossos pastores, como está em Hebreus capítulo 13, nós temos em Números capítulo 9, Deus dizendo, porque alguém não pôde tomar da ceia, e chegou para Moisés. Vocês leiam Números capítulo 9, a partir do verso 6. Chegou para Moisés e disse: nós estávamos imundos, nós tocamos em mortos, e não tomamos da ceia, não participamos da Páscoa. Então Moisés disse: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor disse: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. O profeta desta era disse: se você não participa da ceia, você está separado do corpo de Cristo. E se você participa indignamente, tendo pecado na sua vida, você aspira condenação para si. É de passo em passo. A cada passo nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. A cada passo. Até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor a cada passo da vida cristã. No batismo, na ceia, no lava-pés. Nós testificamos que estamos sob o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não pode de maneira alguma encerrar enquanto nós estamos nesta dimensão. Existem 3 etapas, na verdade: a lei, a graça e o reino restaurado. Mas o reino restaurado compreende 1 milênio, a terra devolvida, diz o profeta. Depois que ela for queimada, purificada, aí então nós estaremos na etapa do reino restaurado. O mistério tríplice de Deus é este: Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A igreja no reino restaurado, o profeta ensina que é no milênio. Então ali não haverá ceia, porque já participamos das bodas do Cordeiro. Ali não haverá batismos, ali não haverá lava-pés, ali não haverá doença, não haverá enfermidades, não haverá nada destas coisas que nós estamos sujeitos aqui. Mas enquanto estamos presos, confinados neste corpo, nós estamos sujeitos a pecados, a maus pensamentos, e por isso o sacrifício tem que estar sobre nós. Quando nós estamos no reino restaurado, nós não estamos mais neste corpo, sujeitos aos maus pensamentos, aos pecados, às imundícias, aos erros, às falhas. No reino restaurado não entrará nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma falsa doutrina. Então isso esclarece ao povo de Deus, aos eleitos do Senhor, porque amanhã pode aparecer um anjo aí dizendo que é o anjo de Apocalipse capítulo 1, com um arco-íris na cabeça. Então você, menos avisado, vai prostrar-se diante deste anjo. Você tem que ver o que São Martim fez. Apenas um pequeno sinal foi o suficiente para ele expulsar aquele anjo glorificado da sua presença como Satanás. Porque chocou em uma coisa com a palavra de Deus, é falso. Não tenha dúvida, eu estou sujeito a errar, na verdade. Mas se eu sustento este erro como doutrina, sustento aquilo, então eu sou um falso. Se eu falo em alguma coisa, e amanhã o Senhor me mostra através de um doutor na mensagem, de um apóstolo, de um evangelista, ou mesmo de um pastor,
Então, se eu tenho o Espírito de Cristo, eu corrijo aquilo. Então eu não sou um falso. Posso ter algum engano, mas Deus não me deixará enganado. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Nós temos esta graça no Senhor Jesus Cristo, e por isso nós proclamamos a ceia do Senhor como uma ordenança enquanto nós estivermos aqui nesta dimensão, até que Ele venha, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado. Ele diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti.